Bom, pessoal, vamos agora para o nosso... Peraí, deixa eu conectar aqui. Para o nosso segundo módulo. A gente vai aprofundar as discussões que nós tivemos anteriormente, de manhã. E a aula 4, eu vou falar um pouco para vocês sobre uma proposta de modelo de acompanhamento de pacientes, um acompanhamento híbrido, ou seja, a inteligência artificial mais o profissional de saúde e como isso pode promover um maior engajamento. Aqui, Luiz, vou responder algumas das suas perguntas lá que você fez na aula 2, se eu não me engano, tá bom? Bom, volto a dizer, câmeras... Oi. Eu, como comercial, que tenho bastante contato com o pessoal aqui mais abertamente, a gente vê que esse é uma das maiores objeções e dificuldades. Então, acho que para vocês terem uma oportunidade de ver como o Caio faz, é muito interessante, porque ele tem uma reversão muito boa de pacientes engajados. Então, a gente consegue notar que as técnicas que ele utiliza de convencimento são muito boas e o paciente se sente realmente à vontade para começar o tratamento. Então, aproveitem esta aula 4. Legal, Ju, obrigado. Bom, deixem as câmeras abertas aí para a gente interagir melhor. Fones de ouvido, se possível, seu bloquinho de notas, atenção plena, deixem o celular longe e vamos lá. Muito bem. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. Quais são os desafios, né, no momento em que a gente trata doenças crônicas? E eu não estou falando somente de insônia. Vocês podem pensar aqui em hipertensão arterial sistêmica, em diabetes mellitus, em obesidade. Então, as principais barreiras e os principais desafios que a gente enfrenta no tratamento de doença crônica, acho que o mais notável é a falta de adesão. A gente percebe geralmente uma curva, né? Muitos pacientes começam extremamente engajados, aderem bem às propostas terapêuticas e depois a tendência é uma queda. Isso a gente observa em acompanhamento, por exemplo, acompanhamento nutricional, um planejamento de perda de peso, um tratamento, né, de uma hipertensão arterial sistêmica, né? Tem um dado bastante interessante, acho que, se eu não me engano, da Academia Americana de Cardiologia, que apenas 20, 30% dos pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica com indicação de uso da medicação, de fato, utilizam a medicação no horário proposto e na dose proposta. Então, é muito pouco, né? E um dos principais motivos para isso é uma falta de visão de longo prazo, tá? E essa falta de visão de longo prazo não é uma questão exclusiva do paciente. Às vezes, o próprio profissional de saúde não tem essa visão de longo prazo, acaba sendo muito afetado pela ansiedade do paciente, que geralmente é um pouco mais imediatista, e meio que compra, né, essa ansiedade do paciente e cai numa armadilha, né, o que faz com que o profissional perca, né, essa visão de longo prazo e abandone o tratamento do paciente junto com ele. O paciente é extremamente ansioso, então ele tem uma dificuldade para entender que o tratamento de doenças crônicas leva um certo tempo, e tanto o profissional quanto o paciente tem que lidar com altos e baixos. É muito raro, é extremamente raro a gente observar um tratamento de doença crônica, seja ela qual for, que obedece uma evolução, uma progressão linear. Nós não somos máquinas, nós não somos robôs, somos seres humanos e existem altos e baixos ao longo do tratamento. Trazendo um pouco para o contexto da TCC para insônia, é muito comum nós termos que rever tempo de cama, rever restrição de sono,
Isso pode ir e voltar em vários momentos do tratamento. Às vezes o paciente abandona o tratamento no meio e volta algumas semanas ou meses depois, porque aconteceu alguma coisa na vida dele que ele não está conseguindo implementar a rotina e as técnicas propostas. Voltando a falar de um planejamento de perda de peso, que acho que é mais simples de entender e é uma coisa que talvez todos aqui tenham passado por isso ou conhecem alguém que passou por isso, mas o processo de perda de peso, por exemplo, ele também não é linear, né? Você não perde 1 quilo por semana ao longo de 6 meses, não. Chega uma hora que você entra ali naquele platô, volta a ganhar um pouquinho, depois perde, aí tem uma queda mais significativa depois de alguns meses, enfim. A gente tem que lidar com esses altos e baixos e o paciente tem que entender que isso existe, que isso é uma possibilidade real, que ele não vai ter uma progressão linear, né? Os fatores estressores, às vezes, eles voltam, e aí a gente tem que aprender a lidar com eles. E um outro desafio, na verdade, são os diferentes contextos de atendimento. Existem pacientes, existem profissionais de saúde que atendem só particular, que tem mais tempo de consulta, que tem a possibilidade de ver o paciente mais vezes num espaço mais curto de tempo. Mas tem profissional de saúde que atende convênio, que às vezes o convênio não vai possibilitar esse profissional a ver o paciente dali 15 dias sem nenhum custo. Às vezes o profissional tem 15 minutos para atender esse paciente, tem 20 minutos, tem meia hora. E quando a gente fala de insônia, a gente sabe que o paciente com insônia, ele precisa de tempo de consulta. Não é um paciente simples que dá para a gente atender em 15 minutos. Tá? Aliás, eu acho que não dá para atender ninguém em 15 minutos quando a gente fala de saúde mental. Não é algo que eu recomendaria. Já passei por isso, mas eu vi que não dá certo. Então, esses contextos de atendimento podem ser barreiras, podem ser desafios no tratamento de doença crônica. Eu conversei com uma médica recentemente que eu propus, né, tudo isso que eu vou falar aqui para vocês, eu dei essa ideia para ela, e ela falou, olha, é muito legal a tua proposta, mas eu acho que eu vou ter que atender os meus pacientes de insônia fora do contexto do convênio. Eu vou ter que reservar esses pacientes para minha agenda particular. Então, existem essas barreiras, tá? Que aí vai de cada profissional a entender qual que é a melhor forma dele resolver isso. E volto a dizer, isso aqui é uma sugestão, é uma proposta de um modelo de acompanhamento. Isso aqui não é uma verdade absoluta, tá? E cada profissional vai se adequar aí dentro de cada realidade. Muito bem. A gente tem que lembrar que a inteligência, o modelo digital da TCC para insônia, a tecnologia, ela joga, né, a nosso favor, porque ela diminui o custo do tratamento, existe uma economia de tempo, tanto do paciente quanto do profissional, então o profissional não precisa ficar fazendo um monte de cálculo, não precisa gastar o seu tempo para ensinar um monte de coisa para o paciente, né? E o paciente também não precisa ficar muito tempo aí na sessão, ele tem uma flexibilidade de horário, os dados são armazenados e processados numa plataforma segura, e é importante ressaltar, a doutora Natália vai falar um pouco sobre isso para vocês também, que a tecnologia, ela é a nossa parceira. Ela jamais vai nos substituir, tá? Porque a gente percebe que, na prática, os pacientes que estão sozinhos na jornada do aplicativo, é lógico que existem os casos de sucesso, com certeza, nós temos vários exemplos, mas o engajamento maior, o maior sucesso, né, do tratamento, ele acontece quando tem um profissional junto acompanhando essa jornada do aplicativo.
Tá? Então, a tecnologia é uma ferramenta para facilitar a nossa vida, mas ela não vai nos substituir. Tá? O olhar humano ainda prevalece dentro, pelo menos dentro do ambiente da saúde mental. Bom, essa proposta de tratamento híbrido, né, dentro dessa proposta, o profissional acompanha o paciente junto com a Sônia. Tá? Então, lógico, o paciente vai ter ali um terapeuta digital, mas o profissional que indica a plataforma vai acompanhar esse paciente junto com a inteligência artificial. E não recomendo jamais vocês falarem para o paciente, olha, baixa esse aplicativo aqui e volta só quando você acabar o protocolo. Aí a gente vai reavaliar. Isso não recomendo de forma alguma. Nós temos que realizar consultas ao longo do protocolo. Então, vocês viram que o protocolo demora 45 dias, né? São 45 sessões, se o paciente fizer uma por dia. Então, o ideal é que a gente se encontre com o paciente mais de uma vez dentro desses 45 dias, tá? Para ver o que o paciente está fazendo, esclarecer as dúvidas, reforçar alguns conceitos-chave do tratamento, principalmente a restrição de sono, e verificar se o paciente de fato está fazendo a restrição de sono. Isso é muito importante. E explicar os gráficos, que na aula seguinte eu vou mostrar para vocês com mais detalhe. Tá? Quando o paciente vê o gráfico, entende a métrica, o engajamento dele é bem maior. Ele entende o que ele está fazendo, ele vê sentido naquele dado que está armazenado ali. E quanto mais próximos a gente está dos pacientes, mais eles vão engajar. Eu não estou falando no sentido de segurar na mão e fazer tudo para o paciente, não. Mas você tem que ser parceiro, você tem que estar perto, você tem que compartilhar noções básicas daquele tratamento que ele está fazendo. E você tem que estar disponível. Então, um profissional de saúde mental que não está disponível, na minha opinião, não é um bom profissional de saúde mental. É lógico que a gente tem que impor limites de comunicação profissional, e aí cada um sabe muito bem como fazer isso, tá? Mas a gente tem que estar disponível, sim. Se a gente não estiver próximo, o engajamento ele não vai acontecer. Muito bem. Então, o que eu proponho? Um modelo de 3 consultas ao longo deste protocolo da nossa terapia digital, tá? A primeira consulta, que eu posso chamar aqui de D0, né, ou dia 0, ou como vocês preferirem, V0, né, ou visita 0, a gente utiliza mais em pesquisa, né, essa nomenclatura V0. A primeira consulta é aquela em que você vai conhecer o paciente, você vai acolher a demanda dele. Geralmente é uma consulta mais longa, porque você nunca viu essa pessoa na sua frente, né? Então, vão aparecer elementos ali que não necessariamente estão relacionados à insônia. Ele pode falar qualquer coisa ali da vida dele. E é importante que nos primeiros minutos você seja mais um ouvinte do que um profissional que fica o tempo inteiro interrompendo e fazendo perguntas mais ativas. É importante reservar os primeiros minutos para o paciente falar o que ele quiser ali. E você vai pescando os elementos principais que estão relacionados ao distúrbio de sono dele e vai direcionando a sua entrevista para uma anamnese do sono, né, com perguntas sobre rotina de sono, hábitos de sono, o próprio ambiente de sono, informações sobre o parceiro ou parceira de cama, né, a rotina de sono desse parceiro, se ronca, se não ronca, se isso interfere no sono ou não. Então, é uma consulta mais detalhada, em que você vai fazer o diagnóstico da insônia e também eliminar outros possíveis transtornos de sono que estejam acontecendo, principalmente a apneia obstrutiva do sono. Tá? Mais ou menos, quase metade dos pacientes com insônia tem apneia.
Então, é importante perguntar se ronca, se tem sonolência diurna, se está cansado, se tem dificuldade de memória, de concentração, se está com alteração de humor, se acorda engasgado, tá bom? É nessa consulta também que você vai pegar os contatos de outros profissionais que estão cuidando dessa pessoa. Então, muitos deles já passam com psiquiatra, já passam com dentista, porque tem bruxismo, ou podem usar a CPAP, passam com alguma fisioterapeuta, ou pneumologista, ou otorrino, ou o médico especialista em sono, seja qual especialidade for. É importante iniciar esse contato, ou pelo menos mostrar interesse pela equipe multidisciplinar que acompanha este paciente. O paciente se sente acolhido, ele se sente olhado, ele sabe que você está interessado nele e quais os cuidados de saúde que ele está recebendo. Tá? Quando a gente fala de tratamento de distúrbios de sono, ninguém consegue resolver as coisas sozinho, pessoal. É impossível você tratar um paciente que tem alguma doença do sono sozinho. Tá? Não conheço esse super-homem ou essa super-mulher. E você mostrar interesse, né, por essa rede de cuidado para o paciente, isso é muito valioso. Acredite se quiser, tá? É muito valioso. Explicar o que é a insônia e onde a TCCI vai atuar, como eu falei nas aulas anteriores, é dar aquele pano de fundo para o paciente, ele tem que entender o que ele tem e ele tem que entender por quais intervenções ele vai passar. Principalmente a restrição de sono, tá? Nessa primeira consulta, você também explica como que faz o download do aplicativo. Tá? Então, você fala, olha, você entra na Apple Store, você entra na Google Play, e é só baixar esse aplicativo, inserir o meu código, CRP, CREFITO, CRM, CRO, e como fazer as sessões, que são aqueles fundamentos que eu apresentei para vocês nas aulas anteriores. Uma sessão por dia e a cada sessão preencher um diário de sono, tá? Normalmente, eu reservo aí 1 hora para atender os meus pacientes. Pacientes que têm comorbidades psiquiátricas, que têm um quadro clínico um pouco mais complexo, acaba passando, não tem jeito, tá? Mas essa parte aqui, ó, de explicar o que é insônia, o que a TCCI faz, aonde ela vai atuar, restrição de sono, como fazer download do aplicativo, inserir o código, como fazer as sessões, normalmente eu levo uns 20 minutinhos. Eu reservo esses 20 minutos para falar exclusivamente disso. Tá? Agora, isso é o que eu faço. Vocês não são obrigados a fazer isso. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que precisa ter uma atenção maior para essa parte aqui. Tá? Precisa concentrar um esforço maior nessa parte aqui. Tá bom? Então, essa é a primeira consulta. E a segunda consulta? Normalmente, eu peço para o paciente voltar em pelo menos dali 15 dias. Por que 15 dias? Por que pelo menos 15 dias? Porque ele já vai ter feito a semana basal, que é onde a inteligência artificial conhece essa pessoa, conhece esse paciente com insônia, ele já é introduzido a algumas técnicas de controle de estímulo, de higiene do sono, ele é apresentado a conceitos básicos do que é o sono normal, como funciona a produção de sono pelo cérebro, e na segunda semana ele enfrenta aí o primeiro ciclo de restrição de sono. Esses primeiros 15, 20 dias é onde surgem as principais dúvidas dos pacientes em relação a como o aplicativo funciona, como inserir os dados e outras coisas relacionadas aí à jornada digital, tá? Então, a intenção dessa segunda consulta é esclarecer
as dúvidas das técnicas que são ensinadas pela Sônia e também dúvidas do manejo ali do aplicativo. Lembra da paciente paciente idosa que eu atendi, que eu vi lá que a eficiência do sono dela estava dando 0%, e ela tinha uma dúvida ali no manejo mesmo do aplicativo, no preenchimento do diário de sono. Então, é nessa segunda consulta que a gente esclarece essas questões mais urgentes, essas dúvidas, essas angústias aí que aparecem nos primeiros momentos do tratamento, tá? É extremamente importante nessa segunda consulta que vocês mostrem o dashboard e expliquem os gráficos e as métricas para os pacientes. Eles têm que ver esses gráficos, eles têm que ver a telinha deles e a evolução que eles estão fazendo. E isso vocês vão ver na próxima aula, tá? Mas tem que mostrar a plataforma de vocês, tá bom? Isso é muito valioso para o paciente, tá? Vocês têm que entender, pessoal, que esses pacientes passaram por, sei lá, quantas pessoas que só deram remédio. E nunca ninguém explicou de fato como é que eles estão evoluindo, quais são os parâmetros que dizem se, poxa, eu estou com uma insônia leve, moderada ou grave, para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que melhorar. E isso tudo fica muito mais fácil visualizando esses gráficos. Tá? E nunca ninguém mostrou isso para eles. Então, mostrar o dashboard, explicar de forma clara, objetiva e simples, é algo que aumenta o engajamento também. Explicar que, objetivamente, né, o índice de gravidade de insônia, no final do protocolo, o alvo tem que ser menor que 8. Tá? É lógico que, né, até hoje isso não aconteceu comigo, mas, eventualmente, vocês podem pegar um paciente que é meio... não bate muito bem, né? Vamos falar o português bem claro, e começa a mentir no índice de gravidade de insônia só para ter um índice de gravidade de insônia menor do que 8. Mas aí talvez ele tenha outros problemas, né? Mais sérios. Então, mas a gente tem que explicar, né? Porque muitos perguntam, pô, mas por que você sabe que eu estou melhorando? Olha, o parâmetro clínico é o mais importante. O paciente percebe que ele está menos cansado, que ele está menos irritado, ele acorda, né? Ele começa a acordar com uma sensação de sono mais reparador, com uma sensação de sono suficiente. Então, a melhora clínica é o principal parâmetro, mas a gente tem um alvo objetivo, né, que é o índice de gravidade de insônia menor do que 8. Tá? Muito cuidado com os pacientes que, ao final do protocolo, falam para você que se sentem super bem, que estão muito bem, que não estão cansados, que não estão irritados, que têm uma sensação de sono suficiente. Aí você vê a última IGI que eles preencheram, deu 18, deu 22. Pô, alguma coisa está errada, tá? Então, aí tem que investigar sintoma ansioso, sintoma depressivo, rever a escala para o paciente, ver se ele não preencheu errado, se está acontecendo alguma coisa, tá bom? O contrário também é verdadeiro. Às vezes vocês pegam pacientes que tem lá um IGI menor do que 8, né, 5, 6, mas o paciente ainda está muito sintomático. Ele se queixa de cansaço, de fadiga, né, de insônia de manutenção, acordando antes do horário do despertador. Então, se existir muita discrepância entre parâmetro objetivo, que no caso aqui do nosso protocolo são escalas, e parâmetros clínicos, revejam o diagnóstico, revejam diagnósticos diferenciais, revejam sintomas dos pacientes, tá bom? E isso pode ser feito a qualquer momento do tratamento, tá? Na segunda consulta, como já vai ter passado aí pelo menos 15 dias, o paciente já deve ter aprendido nessa altura do campeonato umas 4 técnicas, tá? De técnicas cognitivas, técnicas de relaxamento, técnicas comportamentais. E é legal a gente perguntar, e aí, do que você aprendeu, qual você está usando mais, qual você está gostando mais, qual faz mais sentido para você, como é que você está aplicando, qual é o horário que você aplica, qual benefício você está observando com a aplicação dessa técnica,
Os pacientes falam, eu estou me sentindo mais relaxado, eu estou conseguindo controlar mais os meus pensamentos. Eu deito na cama, antes eu estava deitando na cama e parece que eu me sentia mais alerta. Agora eu estou deitando na cama e eu estou conseguindo relaxar. Tá? Então, é importante perguntar qual técnica está fazendo mais sentido, qual que está aplicando, qual horário que está aplicando, o que está gostando mais. E sempre, todas as consultas, reforça a importância da restrição de sono. Nesse momento aqui do tratamento, depois de 15, 20 dias, a chance de vocês pegarem um paciente que não está seguindo a restrição de sono direito é muito alta. Tá? E é importante vocês conferirem isso, se o paciente está fazendo a restrição de sono, se ele não estiver fazendo, por que não está fazendo, e como que a gente pode driblar isso, né? Como é que a gente pode convencer o paciente de que a restrição de sono é importante, é explicar o conceito novamente, explicar que tempo de cama não necessariamente é tempo de sono de qualidade, tá? Até eles entenderem que é importante fazer essa técnica de controle de estímulo, tá bom? Então, segunda consulta, depois de 15 dias, pelo menos, para pegar a primeira semana basal e a segunda semana de restrição, o primeiro ciclo de restrição de sono, tá bom? Que é quando surgem as principais dúvidas. E a terceira e última consulta, né? Seria lá para o final do protocolo, né? Depois de 1 mês e meio. A gente vai rever com o paciente as métricas e os gráficos, né? Mostrando a nossa telinha do profissional de saúde. Perguntar quais que foram as principais dificuldades ao longo do protocolo, quais foram os benefícios que o paciente observou, o que deu certo e o que não deu certo, principalmente em relação às técnicas utilizadas. É nesse momento que o paciente vai falar para você, olha, eu tentei, mas eu não consegui fazer intenção paradoxal. Eu tentei, mas eu não consegui fazer mindfulness ou respiração diafragmática. Mas, por outro lado, eu gostei bastante de estacionamento de ideias, de gratidão, de visualização, de desafiar pensamentos negativos. E é nesse momento que vocês têm que dar o reforço positivo para esse paciente, parabenizando, né, que ele conseguiu aplicar essas técnicas e incentivando o paciente a continuar aplicando essas técnicas, mesmo que o protocolo tenha terminado. Porque, volto a dizer, a TCC para insônia, ela não aborda somente tratamento, ela aborda também aspectos preventivos de um novo episódio de insônia. Não adianta o paciente completar todo o protocolo, fazer todas as técnicas, tudo bonitinho, e aí depois dos 45 dias ele volta a ter maus hábitos de sono, ele apaga as técnicas da cabeça dele e volta a fazer tudo errado de novo. Tá? Então, toda vez que o paciente fala para você, olha, estou conseguindo aplicar essa técnica, isso faz sentido para mim, reforcem positivamente o empenho desse paciente. Tem que parabenizar o paciente pelos objetivos alcançados, tá? Perguntar, né, quais que foram as mudanças de hábitos e de rotina e se estão fazendo sentido no dia a dia do paciente, tá? Muitos pacientes, quando terminam a restrição de sono, né, ao final do protocolo, eles têm insights maravilhosos, assim, eles falam, poxa, é verdade, para que eu preciso ficar tanto tempo na cama assim? Eu não sou uma pessoa que precisa de 10 horas de cama, 11 horas de cama. De fato, eu me sinto bem, indo para o quarto meia-noite, acordando às 7, acordo bem, meu sono é reparador, eu fico disposto ao longo do dia. Muitos deles começam a dormir melhor e começam a ter disposição para a mudança de outros hábitos do dia a dia. Começam a fazer atividade física, começam a perder peso, porque a gente sabe que privação de sono, sono fragmentado, o paciente ganha peso, começam a comer melhor, começam a se relacionar melhor com as pessoas, a cultivar momentos mais produtivos, né, do seu dia a dia. Então, é importante perguntar quais foram as mudanças, né, que esses pacientes conseguiram fazer
E, de novo, se o paciente trazer isso de forma positiva para vocês, reforçar positivamente, parabenizando aí esses objetivos que foram alcançados, tá bom? E sempre reforçar a manutenção dos bons hábitos para prevenir os novos episódios de insônia, tá? Então, reforço positivo sempre. Caio, e se ele me falar alguma coisa que não é positiva, né? Que ele não está conseguindo fazer, que ele não está conseguindo aplicar. Eu vou dar um exemplo de uma paciente que eu atendi, que ela começou, né, o aplicativo, e ela chegou para mim e falou assim: Caio, depois de umas 3 semanas, Caio, eu queria te pedir desculpa porque eu não estou conseguindo fazer o aplicativo, porque eu estou num momento da minha vida muito difícil em que eu não fico todos os dias na minha casa. Eu tenho que alternar muito o meu ambiente de sono. E eu tenho um filho de 1 ano, né, que está me acordando o tempo inteiro, o meu marido não me ajuda muito, e estou passando aqui por uma reforma na minha casa, então estou muito fora da minha rotina. E tem uma outra questão, eu descobri que eu me sinto muito controlada pelo aplicativo e pelos alertas que a Sônia me dá quando eu estou longe do tratamento. Então, eu não consigo fazer essa modalidade de tratamento, eu não consigo aplicar essas técnicas. Nessas circunstâncias, a gente jamais pode adotar uma postura de confronto, uma postura de que você está acima do paciente. Não, você tem que fazer isso porque isso é o certo, isso é padrão ouro, é isso que funciona. Então, se você não quiser aplicar isso, tchau, procura outro profissional. Não é bem assim. A gente tem que acolher essa demanda da paciente, respeitar o tempo da paciente, respeitar a opinião da paciente, né? Falar, não, tudo bem, eu entendo o seu momento, eu entendo que é importante ter um mínimo de rotina para completar o protocolo da TCC para insônia, porque de fato você tem razão. Quando a gente está muito fora da nossa rotina, a gente não consegue aplicar a TCC para insônia. Quando a gente não está no nosso ambiente de sono habitual, onde a gente passa a maior parte do tempo, o ideal é que nem comece a TCC para insônia, porque não tem sentido, né? Na pandemia, eu tive muitos pacientes que ficaram viajando, né? Viraram nômades digitais, né? Então, fica 1 mês na Bahia, 1 mês não sei aonde, 1 mês não sei aonde. Muito difícil, né? Fazer um protocolo de TCC aí quando o ambiente de sono fica mudando muito, tá? Então, a gente tem que entender esses momentos dos pacientes, acolher essa queixa e falar, olha, tudo bem, vamos interromper agora nesse momento, agora e aí depois, posteriormente, a gente retorna com esse tratamento. Agora, ter uma postura de confronto, né, uma postura assim de sim e não, certo e errado, não vai dar certo, não vai gerar engajamento, tá? Bom, ok, muito bonito o que você falou, Caio, legal, bacana, mas quais as barreiras, né, para a implementação desse modelo? Volto a dizer, pessoal, paciente com insônia é um paciente que demanda tempo. Tá? Se a gente não investir nisso, a gente não vai tratar adequadamente esses pacientes. Aliás, é por isso que muitos profissionais de saúde fogem dos pacientes com insônia. Porque eles, primeiro, porque eles sabem que é um paciente que vai demandar tempo, e segundo, eles não têm tempo. Eles não têm tempo nem paciência. Então, eles fogem desse tipo de paciente. Tá? Mas, para a gente conseguir tratar paciente com insônia, a gente precisa ter tempo. Não tem jeito. Não tem outra alternativa. Não dá para tratar paciente com insônia em 10 minutos. Não dá. Tá? O tratamento vai ficar meia boca. Preço. Bom, como é que, poxa, o paciente vai ter 3 consultas em 45 dias, não vai ficar pesado para o paciente? Aí vai de profissional para profissional criar um modelo que funcione para o profissional e para o paciente.
vou dar retorno? Não vou dar retorno? Será que não vale a pena eu fazer um pacote? Essas 3 consultas, o valor é tanto. Tá? E aí cada profissional vai adequar isso à realidade dele. Certo? Isso é muito variável, né? Precificação, quando a gente fala de precificação, isso envolve questões aqui que não dá para a gente empacotar num modelo só, tá? Até porque preço varia muito de onde você está, né? Consulta em São Paulo é um tanto, consulta no Rio é outro tanto, consulta em Ribeirão Preto é outro tanto, consulta no Recife é outro preço, tá? Então, a precificação, ela, inclusive, é uma coisa que tem que ser explicada lá na primeira consulta para o paciente, tá? Porque vamos supor que vocês sejam profissionais que vocês não dão retorno. Se você pedir para o cara voltar em 15 dias, ele vai entender que aquilo é um retorno. Aí você vai cobrar, o clima vai ficar meio ruim. Tá? Então, isso tem que ser explicado desde o primeiro encontro. Como que vocês vão precificar isso? Tá? E aquilo que eu falei, você quer investir o seu tempo para tratar um paciente com insônia? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer para vocês mesmos. Tá bom? Caio, mas o que isso tem a ver com engajamento e adesão? Tem tudo a ver. Porque se você se mostra um profissional desinteressado pelo tempo daquele paciente, ele não vai engajar. Você tem que se mostrar disponível e interessado. E para isso a gente tem que ter muita resiliência, investir muito tempo e ter muita paciência com esses pacientes, porque esses pacientes demandam. Eles demandam. Eles vão mandar mensagem para vocês no dia seguinte. Falando o quê? Que eles não conseguiram dormir. E perguntando o que eu faço. Isso acontece no dia seguinte. Então, isso exige tempo, exige paciência, exige jogo de cintura, né, para responder esse tipo de mensagem. Tá? E o engajamento, ele não vem só do paciente, ele vem do profissional. O que a gente tem que fazer com um paciente com insônia que some? Aliás, com qualquer paciente. Eu acredito que a maioria de vocês aqui são profissionais autônomos, ou pelo menos tem uma parte aí da carreira que é completamente autônomo. Você é o gestor da sua própria vida profissional. A gente tem que fazer busca ativa. Busca ativa. Pega lá, quando vocês estiverem, espero que todos aqui assinem, quando vocês estiverem lá na plataforma de vocês 10, 20, 30 pacientes, vocês vão ver lá, último acesso. Nós estamos em 29 de janeiro de 2022. Você vai lá, Rafael, último acesso. 30 de novembro de 2021. Rafael, tudo bem com você? Por que você parou o tratamento? Aconteceu alguma coisa? Quer voltar? Quer retornar? Tem alguma dúvida? Quer esclarecer algo? Ou vocês, ou a secretária, não sei se todos têm secretário, mas tem que existir uma busca ativa, e essa busca ativa ela tem que ser todo mês ali, pelo menos. Todo mês. Tá? Isso é bom para vocês, porque vocês mantêm o consultório girando, e é bom para o paciente, porque ele se sente cuidado. Tá? Quem lida com saúde mental, com insônia, tem que fazer busca ativa, pessoal. É diferente de outras áreas. É muito diferente. Tá? Se a gente não fizer busca ativa, a gente vai ter um consultório vazio e pacientes completamente desengajados e desinteressados, porque você também não mostrou interesse. Já não basta a falta de interesse do paciente. Agora, você vai mostrar desinteresse também? Então, a chance dele abandonar o tratamento é muito grande. É muito grande. Luiz, respondi a sua pergunta sobre engajamento e adesão. Você queria colocar mais algum ponto ou mais alguma coisa que talvez tenha ficado dúvida aí? Caio, enquanto você estava falando aí, eu acho que é muito importante isso que você relatou sobre o acolhimento. O paciente realmente precisa se sentir acolhido,
mas enquanto você estava falando, eu tracei um paralelo com uma coisa que eu ofereço no meu consultório, que é o clareamento dental. Que quando eu vendo um clareamento dental para um paciente, eu faço ele entender que ele está comprando uma terapia e não um resultado. Então, eu acho que traçando um paralelo da mesma forma, né? Eu estou vendo aqui engajamento do paciente, do profissional, mas o paciente entender que ele está realmente comprando uma terapia e não o resultado pronto para o problema de insônia dele. Exatamente, é esse o raciocínio. E eu sugiro também, eu não sei se vocês perceberam, mas essa proposta aí de 3 consultas, elas, normalmente o que acontece na prática é o seguinte, na primeira consulta, você gasta um tempo maior, você tem que gastar um tempo maior. O paciente ele tem que lembrar dessa primeira consulta, ele tem que lembrar o tanto de atenção que você deu para o problema dele e o tanto que você reservou de tempo para explicar tudo aquilo. Na segunda consulta, geralmente, você já gasta menos tempo, o paciente já está mais treinadinho. E na terceira, menos tempo ainda. Estou falando para vocês de uma forma geral. É lógico que tem pacientes mais complexos que às vezes essa pirâmide fica meio bagunçada. Às vezes o cara tem tanta dúvida do aplicativo que no segundo encontro é o momento em que você gasta mais tempo com ele. Tá? Mas normalmente é assim que acontece, né? Essa pirâmide de tempo. Né? Então, na primeira consulta, essa base de tempo aí tem que ser mais larga, na segunda ela diminui um pouquinho, na terceira diminui mais ainda. Tá? Você tem que ter isso na cabeça até para organizar a agenda, né, de vocês. Não sei se na primeira consulta vocês reservam um pouquinho de mais tempo, aí nas seguintes menos tempo, enfim, cada um faz de um jeito. Mas isso aqui, volto a dizer, é uma proposta. Não sou o dono da verdade, mas é uma proposta, né, que outros profissionais fazem isso também, outros profissionais parceiros assinantes aqui da Vigilância fazem mais ou menos esse modelo também, porque a gente percebeu, pessoal, que não adianta ter o raciocínio, baixa o aplicativo e volta daqui 2 meses. Não adianta. A gente tem que acompanhar. Esse modelo híbrido, ele é extremamente necessário para o engajamento dessas pessoas, tá?